Prezados alunos e queridas alunas, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Carlos Mateus e neste domingo de Páscoa, o segundo domingo do mês de abril, pela graça de Deus, serei o vosso professor. Antes de iniciarmos esta aula, quero convidá-los a fechar vossos olhos no local onde você está assistindo esse vídeo e vamos orar juntamente comigo. Oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, primeiramente nós te rendemos glória, louvores e adoração. Muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais esta aula. E neste momento, Pai Eterno, nós suplicamos a Tua misericórdia. Venha abençoar esta aula de forma tremenda. Abençoe a minha vida que estarei ministrando aqui. E abençoe a cada aluno que irá receber esta aula. E que essa aula possa ser divisor de águas para todas as pessoas que estarão assistindo. Suplicamos a Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor e misericórdia, já te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Alunos e alunas, como é notoriamente sabido por todos vocês, devido à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, estão suspensos todas as aglomerações. Por isso, a coordenação da Escola Bíblica Dominical de Bom Grado aviou a produção destas videoaulas, a fim de que você, aluno, e todos os alunos de todas as classes possam aprender a palavra de Deus de forma pedagógica e didática para cada faixa etária que você participa. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que, por gentileza, você apanhe a sua revista em suas mãos, a sua Bíblia e um caderno com canetas para você anotar a aula. Estamos preparados? Vamos todos recitar no tempo de número 3 o título da lição, a lição de número 2? 1, 2, 3. Conhecendo Jesus de Nazaré. O texto áureo que se encontra em João capítulo 20, versículo 31, diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Leitura bíblica em classe que se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Você com a sua revista em mãos e com sua Bíblia, leiamos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento, para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Grato por essa palavra revelada a nós e transcrita na Bíblia Sagrada para que nós possamos ter entendimento. Passamos a nossa lição então, prezada aluna e querida aluna. Na introdução, o comentarista desta revista, o pastor Marcos Tedesco, inicia a introdução com 4 perguntas pertinentes. A primeira: quem foi Jesus de Nazaré? A segunda:
porque ele se sujeitou a viver como um simples homem. A terceira, porque ele é chamado de Verbo. E a quarta e última, como posso também ser chamado Filho de Deus. Então, toda esta lição tem o intuito de responder estas 4 perguntas. Pedagogicamente, eu vou recitá-las novamente para que você grave na sua cabeça e que ao final da aula você será capaz de respondê-las tranquilamente. Novamente repetindo, primeiro, quem foi Jesus de Nazaré? Segunda pergunta, por que ele se sujeitou a viver como um simples homem? Terceira pergunta, por que ele é chamado de Verbo? Quarta e última pergunta, como posso também ser chamado de Filho de Deus? Então grave essas 4 perguntas, que no decorrer da lição você será capaz de respondê-las tranquilamente. Iniciando o subtópico de número 1, subtópico que tem como título "E o Verbo se fez carne", temos algumas informações de suma importância. Porém, é importante destacar, antes de adentrarmos na aula propriamente dito, o significado de verbo. Pergunto a você, querido aluno, prezada aluna, o que significa um verbo? O que é um verbo? Você sabe o que é um verbo? Relembre aquela sua aula de português, de gramática. O que é um verbo? Agora vamos passar para a próxima tela e vamos ver o que é um verbo. Definição de verbo. Podemos dizer que verbo é uma palavra que exprime uma ação. Por exemplo, Ana gosta de chocolate. Qual é o verbo desta frase? Gosta. De gostar. Então esse é o verbo, esse que exprime uma ação nessa frase. Mais uma frase para que você possa trabalhar mais o seu conhecimento na gramática. Pedro estava se sentindo mal. Aonde está o verbo nesta frase? Isso mesmo, estava, do verbo estar. Então você já entendeu o que é um verbo. Então nós já podemos passar para a próxima fase. Então, dessa forma, como nós já relembramos esse conceito de português, de gramática, que significa um verbo, nós podemos dizer que Cristo é o verbo. Sabe por quê, querido aluno? Porque tudo que existe no mundo e no universo foi criado por Cristo, conforme podemos ler em João capítulo 1, versículo de número 3. Ou seja, com aquela definição de verbo que nós já temos na nossa mente, o próprio Cristo é a ação. Para todos nós entendermos Jesus, o Cristo, sendo um verbo, é necessário estudarmos uma perícope bíblica, qual seja 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3, e também o versículo de número 14. Leiamos. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo. Preste atenção. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos alunos, agora que nós acabamos de ler essa parte do texto bíblico, nós precisamos tecer algumas informações muito importantes para que nós compreendermos melhor a palavra de Deus. Inicialmente, é importante destacar que eu e você nós já sabemos que a Bíblia
não foi escrita originalmente na língua portuguesa. O Evangelho de João, especificamente, foi escrito na língua grega, o grego koiné, o grego falado. E por que nós precisamos saber em que língua foi escrita a palavra de Deus? Porque muitas coisas são de suma importância para nós aprendermos no original, para nós possamos entender de forma clara o que diz a palavra de Deus. Lá no verso de número 1, João escreve: no princípio era o verbo. Ele diz assim: arque logos. Arque significa no princípio, em princípio. Isso é muito importante porque o evangelista João quis remeter a Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou todas as coisas. E João, como um grande estudante da lei de Deus, ele recorda isso e escreve o seu primeiro versículo: no princípio. Mas ele não fala que Deus criou todas as coisas, ele fala: no princípio era o verbo. E o verbo é um termo grego chamado logos. Logos significa verbo, palavra, estudo, tudo isso. E você provavelmente conhece alguma palavra que tem o termo logos. Por exemplo, nós falamos, o nosso pastor é doutor em teologia. Teologia são dois termos gregos conexos. Theos, que significa Deus, e logia, como nós falamos aqui, logos, que é verbo, palavra, estudo. Biologia, por exemplo, bio significa mundo. E logia, logos, estudo, palavra, verbo, estudo do mundo, a palavra do mundo, o verbo do mundo. E lá no versículo de número 14, nós aprendemos também uma coisa muito importante, quando fala que Jesus é o unigênito do Pai. Isso é uma coisa de suma importância. Unigênito é um termo grego, que são duas palavras conjuntas, que é monogênesis. Mono significa um, gênese, espécie. Então, quando João escreve que Jesus Cristo é o unigênito, ele quer dizer, ele é o único da espécie. E isso é muito importante para as nossas vidas. Assim, diante esse texto, concluímos que Jesus Cristo estava no início de todas as coisas. E por sua infinita misericórdia e graça, aprove a Deus Pai o enviar seu único filho, seu filho unigênito, o monogênese, para se fazer carne, assim como nós, e habitar aqui na terra, como podemos extrair do João capítulo 1, versículo 14. Então, prezado aluno, eu pergunto a você, por que o Deus Todo-Poderoso quis fazer isso? Por que Ele quis enviar seu único filho para vir aqui na terra? A resposta está declarada na Bíblia Sagrada. Por seu infinito amor a todos nós, Ele enviou seu único filho. Por quê? Sabe por quê? Pelo seu grande amor. Ele, a sua presciência, ele sabia que nós não conseguiríamos vencer nada. Então ele enviou seu único filho para vir aqui na terra. Então ele se fez carne. Assim como nós temos carne, somos carne, Cristo, Jesus, se fez carne. E assim como todos nós, ele também nasceu de uma mulher, Maria. Ele nasceu na cidade de Belém de Judá. Quando ainda era uma criança, foi perseguido juntamente com seus pais. José então decidiu ir para o Egito. Quando voltou do Egito, ele voltou para Israel, mas ele não voltou para a região de Judá, e sim para a Galiléia. E na cidade de Nazaré, onde ele viveu a maior parte de sua vida, ele sofreu diversas tentações, sacrilégios. E no fim de sua vida, já lá na Judéia, ele morreu por todos nós. E uma morte vergonhosa, e uma morte dolorosa. Mas
ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Glória a Deus, aleluia. Finalizando então esse subponto de número 1, vamos recapitular, queridos alunos. Nesse subtópico nós vimos que o Verbo se fez carne. Desta forma nós salientamos que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por seu grande amor a todos nós, deixou o trono na glória, encarnou em forma humana, morreu por todos nós e vivo está à destra de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. E a fim de instigar a você, querido aluno, a você, querida aluna, a pesquisar mais da palavra de Deus, eu quero vos deixar uma pergunta extra classe nesse subtópico. A pergunta é o seguinte, você pode responder tanto nos comentários do YouTube, como pode responder também aqui nesse grupo da Escola Bíblica Dominical. Como foi dito agora há pouco, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então a pergunta que eu deixo para você é assim, querido aluno. Não esqueça de responder nos comentários do YouTube ou aqui no grupo mesmo da EBD. Quando nós dissemos ao terceiro dia ressuscitou, isso significa que Cristo, o Rei dos Reis, ficou morto por 72 horas? Não esqueça, responda essa pergunta assim que acabar a aula. Agora vamos partir para o subponto de número 2, que diz assim, e habitou entre nós. Isso é uma continuação do versículo que nós já lemos, que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, aluno, como for estudado na aula passada e relembrado no subtópico anterior, Jesus, Filho de Deus, nasceu na cidade de Belém, uma aldeia situada a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. E por volta dos seus 2 anos de idade, Jesus, Maria e José precisaram fugir ao Egito. Quando retornaram do Egito, Jesus fora morar com seus pais na cidade de Nazaré, que ficava na região da Galileia, cerca de 105 quilômetros ao norte de Jerusalém. E foi nessa pequena cidade que Jesus viveu a maior parte de sua vida. Muitas vezes nós falamos que Cristo morreu aos seus 33 anos de idade. Mas nós veremos isso daqui a pouco. E aluno, eu te pergunto uma coisa assim. Nós acabamos de falar que a vida de Jesus resume alguns eventos muito importantes. Mas nós temos poucas informações sobre a infância de Jesus. Então, aluno, você que está assistindo essa aula aí, eu lhe pergunto, quando Jesus era criança, em sua infância, ele já curava as pessoas? Eu te pergunto também, aluno, quando ele era criança, ele já realizava milagres, multiplicações? Ele já andava sobre o mar? Essas perguntas foram realizadas diversas vezes nos primeiros séculos pelos cristãos. Assim, alguns espertalhões redigiram textos inventando histórias sobre a infância de Jesus. Estes textos são chamados de apócrifos, que significa textos mentirosos, ocultos, que não são reconhecidos pela igreja. Esse exemplar que eu tenho aqui em minhas mãos, querido aluno, traz algumas dessas histórias que são narradas pelos livros apócrifos. Algumas histórias que não são verdadeiras, mas falam sobre a infância de Jesus. E por que eu trago isso para vocês? Porque é muito importante nós conhecermos também o que esses livros falam. Existem cerca de 120 livros apócrifos sobre a infância de Jesus. Eu vou trazer apenas algumas histórias para vocês aqui, que são histórias engraçadas, mas são histórias também elucidadoras para a gente conversar logo após. Por exemplo, existe um livro chamado Evangelho de Tomé, que arrazoa que quando Jesus tinha por volta de 5 anos de idade,
ele estava com sua mãe Maria e com seu pai José perto de um manancial, de um rio. E ali no manancial do rio, ali nas margens, a terra ali estava molhada, formando um barro. Então Jesus pegou, tinha cerca de 5 anos de idade. Lembrando mais uma vez que é uma literatura apócrifa, não verdadeira. Ele pegou, transformou com as suas mãos ali pássaros, deu sopro de vida naquelas aves. E aquelas aves voaram. História fantasiosa, mas para vocês conhecerem. De Jesus, um livro que não é verdadeiro, que não conta as verdades que aconteceu, mas é interessante para nós conhecermos, é o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Lá diz que as fraldas de Jesus eram usadas para expulsar demônios. Então, muitas pessoas que estavam impelidas com demônios na sua vida, iam até a casa de Jesus pegar as fraldas de Jesus para ser curadas, serem exorcizadas desses demônios. Outra história interessante diz a respeito de Jesus, era muito sábio, inteligente, e as escolas não aceitavam ele, porque ele era muito inteligente. Então ele era matriculado numa escola, aí chamava Maria, Maria, ele é muito inteligente, não vamos aceitar ele aqui. Aí ele ia para outra escola, acontecia a mesma coisa. Até que uma escola o aceitou. E como ele era muito inteligente e sábio, tinha naquele dia 3 professores dando aula. E um professor estava falando uma heresia sobre a Torá. Naquele momento, Jesus o matou. Todo mundo ficou estarrecido. Como Jesus matou um professor? Foram chamar Maria. Chamaram Maria, Maria brigou com ele e naquele momento ele ressuscitou o professor. As histórias aqui narradas, prezados alunos, são fábulas contadas nos primeiros séculos da história. Como eu disse e repito a dizer, não são verdade. Mas eu quero dizer para vocês que nos primeiros séculos, e ainda hoje, pessoas querem adivinhar o que aconteceu na infância de Jesus. E assim começam a inventar história da carochinha que não são verdadeiras. Todavia, a Bíblia Sagrada revela, e ainda os eruditos do Novo Testamento ratificam, que Cristo em sua infância cresceu como uma criança normal. Estudou a lei de Deus, aprendeu a profissão de seu pai, que era de carpinteiro, construtor, conforme nós podemos ler em Lucas 2, 41 a 52. Então, queridos alunos, essa leitura bíblica que nós podemos ler lá no capítulo 2 de Lucas é muito importante para nós elucidar essas coisas. Que Jesus não teve uma infância fazer milagres, fazer aquilo. Mas nós podemos ler lá no Evangelho de João também o seu primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho, conforme nós lemos em João. Mas também, queridos alunos, vamos relembrar aquela nossa leitura bíblica, que nós fizemos a leitura bíblica em classe, que está em Marcos. João Batista anunciou que o Deus Todo-Poderoso iria vir aqui na terra e cumprir o seu chamado. Aleluia, glória a Deus. Cristo veio aqui na terra e habitou entre nós. Sua vinda não foi em vão, ele não veio a passeio. Ele sacrificou a sua vida por mim e por você. Ele era Deus, mas por amor de todos nós, habitou aqui na terra, sofreu por todos nós e morreu por todos nós. No entanto, a morte não pôde deter seu poderio. Hoje ele está nos altos céus, aguardando o momento de irmos morar com ele. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado por isso, meu Deus. E você, prezado aluno, querida aluna, você que está assistindo esta aula, você aguarda este momento, a volta de Cristo? Todos nós devemos clamar, Maranata. Maranata é uma expressão que diz, ora vem Senhor Jesus. Finalizando então esse segundo subponto, eu quero fazer mais uma pergunta extra classe
para você, aluno e aluna. Quero que você responda, assim como você vai responder a primeira lá, ou seja nos comentários do YouTube, ou seja aqui no grupo da Escola Bíblica Dominical, em que você faz parte. A pergunta é a seguinte: todos nós dissemos que Jesus nasceu, cresceu e viveu aqui na Terra durante 33 anos. Mas eu quero que você me responda, aluno, aonde na Bíblia diz que Jesus morreu com 33 anos? Não esqueça de enviar o seu comentário. Agora nós partindo já para o final, vamos falar dos subpontos 3 e 4. Nesses dois subpontos, nos é apresentado Jesus como Filho de Deus e também nos é perguntado se eu e você nós somos filhos de Deus. Assim, destaca-se que o Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo de número 31, revela a pessoa de Jesus como o Filho de Deus. Então, grave isso, querido aluno. No capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João, o apóstolo do amor escreve, redige que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ademais, o evangelista João também é extraordinário ao conceder vários adjetivos à pessoa de Jesus. Quando nós lemos lá em João capítulo 6, versículo 48, João diz que Jesus é o pão da vida. Quando nós lemos lá em João capítulo 9, versículo 5, diz: Jesus é a luz do mundo. Quando nós lemos lá em João capítulo 10, versículo 7, diz que Jesus é a porta. Quando nós lemos lá em João capítulo 10, versículo 11, diz que Jesus é o bom pastor. Quando nós lemos lá em João capítulo 11, versículo 25, diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Quando nós lemos lá em João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, no capítulo 15, de versículo número 1, como nós temos aqui só esses exemplos, João diz que Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essas afirmações. Nós sabemos que a palavra, os adjetivos humanos não são capazes de descrever a magnanimidade de Cristo. Não é possível de descrever a sua onipotência, mas graças a Deus por essas afirmações a respeito de Cristo. Outra coisa muito importante, todos nós sabemos que ser filho significa possuir responsabilidades. E também significa que nós possuímos prerrogativas ou direito deles. Por exemplo, nós filhos devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, assim como nós lemos lá em Êxodo capítulo 20 e em Efésios capítulo 6 também. Moisés escreveu e Paulo ratificou. Nós devemos respeitar e obedecer os nossos pais. Também nós devemos ajudá-los em tudo que for possível e necessário. Todavia, ser filho não significa apenas ter obrigações. Significa também ter o direito de possuir as bênçãos de ser filho. Como exemplo, nós não precisamos trabalhar para suprir nossas mantenças, porque nossos pais nos sustentam a nossa infância, adolescência, juventude. Eles nos sustentam. Isso é uma bênção de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e Deus nos concedeu os nossos pais para nos manter durante esse período. Outra coisa, outro direito, outra prerrogativa de ser filho de Deus é ter a herança. Nós temos a herança dos nossos pais. Diante desse arrazoado, também cabe frisar aqui que Cristo, como sendo filho obediente de seu Pai, o obedeceu e veio ao mundo. Ele não era obrigado, Jesus é Deus, ele não era obrigado a vir ao mundo. Mas, por respeito e obediência a seu Pai,
Ele foi ao mundo, sofreu, morreu na cruz do Calvário. E é importante destacar, aluno, que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele disse: se for possível, tira de mim este cálice. Jesus não estava aguentando o tamanho sofrimento. Mas como o Deus Pai não retirou esta incumbência de Cristo, ele o obedeceu e fez sacrifício vivo por todos nós. Mas também, como Filho de Deus, Jesus Cristo herdou todas as bênçãos celestiais do Deus Pai. Assim, Jesus, o Filho de Deus, recebeu todas as benesses de ser filho. Ainda mais, é importante sublinhar que Deus é tão misericordioso que oferece aos que creem a bênção da filiação. O apóstolo Paulo assevera à igreja em Éfeso que Deus, pelo seu grande e maravilhoso amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então preste atenção: todo aquele que crê, confessa e arrepende seus pecados é considerado filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. É importante destacar para você, aluno, que existe uma falácia que dizem todos são filhos de Deus. Não. Olha quem é filho de Deus. Quem crê em Deus. E crer não significa apenas que saber que Ele existe. Precisa crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem que crer, confessar e arrepender dos pecados. E a partir desse momento você é considerado filho de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. E como nós somos filhos de Deus, nós podemos pedir tudo o que quisermos, que nosso Pai Celeste nos abençoará. Aleluia por isso. Glória a Deus. Deus nos concedeu essa bênção da filiação, de sermos considerados filho dele. Então eu e você temos que agradecer a Ele por isso, porque não foi por nosso mérito, nós não somos merecedores de nada, nós somos falhos, pecadores, estamos destituídos da glória dele, mas Ele, pelo seu infinito amor, pela sua presciência, que nos amou de forma tão grande, Ele nos elegeu e nos predestinou para ser filhos de adoção. Então, alunos, recapitulando esses dois subtópicos, todos os subtópicos dessa lição, vamos recapitular. O verbo, logos, que nós já estudamos, Jesus Cristo, fez-se carne. Nasceu em Belém de Judá. Morou a maior parte de sua vida em Nazaré da Galileia. Teve uma infância normal, assim como a minha, como a sua. Cresceu em estatura, cresceu em conhecimento. Mas, como ele era filho de Deus e o próprio Deus, ele fez sacrifício vivo, morreu por todos nós. Ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E ainda mais, queridos alunos, nos deu a bênção de sermos considerados, sabe o quê? Filhos de Deus. Aleluia por isso. Então nós recebemos a bênção de ser considerado filho de Deus. Finalizando esse subtópico de número 3 e 4, querido aluno, eu quero salientar e rogar a vocês que respondam mais essa pergunta extra classe. Nós já temos duas perguntas que você pode responder nos comentários do YouTube ou nos comentários aqui no grupo em qual você pertence. A pergunta extra classe é a seguinte: existem dois textos bíblicos aqui na nossa Bíblia, por óbvio, né, que retratam a genealogia de Jesus. A primeira está lá em Mateus capítulo 1, versículo 17, e a segunda em Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38.
Então, recapitulando, temos dois textos bíblicos que falam sobre a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17 e Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. E se você ler essas duas genealogias, elas não são iguais. E a minha pergunta é a seguinte: por que essas duas genealogias não são iguais? Me responda, queridos alunos. Para finalizar agora, vamos ler a conclusão e logo após vamos fazer a oração. Diz assim a conclusão: agora você já conhece melhor a Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Nesta lista, não podemos perceber o quanto Deus nos amou, entregando seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. No entanto, para que possamos ser verdadeiramente alcançados por tão grande graça, é necessário nascermos de novo, através do ato de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Seja você um porta-voz dessa verdade a todas as pessoas que você conhece. Anuncie Jesus como Salvador da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Então eu e você temos a oportunidade de anunciar a todo este mundo que Jesus Cristo é o Verbo. E o Verbo habitou aqui na terra. E Ele nos deu a garantia da salvação. O selo do Espírito Santo nos dá a garantia da salvação. E por isso nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E eu concito a vocês a chamar seus colegas, ensinar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, para que naquele grande dia nós possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fechamos vossos olhos agora e oremos. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, por esta aula gloriosa. Nós te louvamos, meu Deus, pela sua palavra revelada. Nós somos gratos, meu Deus, pois aprendemos de ti nesta aula. Aprendemos, meu Deus, que o Senhor é o Verbo e que desde o início, desde a fundação do mundo, o Senhor já se faz presente. E que o Senhor habitou aqui na terra, sofreu todas as tentações, desejos, mas o pecado não pôde vencê-lo, pois o Senhor resistiu e venceu o pecado e o mal. E naquele dia o Senhor se fez sacrifício vivo por mim e por todos nós. Morreu na cruz, uma prisão vergonhosa, uma morte vergonhosa, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Por isso o Senhor nos garante vitória e nos abençoou de forma tremenda. Obrigado pela bênção da filiação também que nós recebemos quando nós cremos, confessamos e deixamos os nossos pecados. Agora eu te peço, meu Deus, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido aluno, querida aluna, e até semana que vem com uma nova vídeo aula. Deus vos abençoe.